Abraão era um pecuarista rico e nos faz pensar exatamente durante todo esse mês, aproximadamente 5 semanas, que vamos estar falando sobre adoração. E falando da adoração do coração, e o nosso amado irmão Mauro, no último domingo, falou sobre adoração de dentro para fora. E que de fato é um derramamento de Deus, né, em nossas vidas, na vida dos seus adoradores. E hoje vamos falar de dando o melhor. E eu tenho me questionado, de fato, durante a minha vida, nessa caminhada, o que é dar o melhor para Deus. E nada melhor do que pensarmos no exemplo de Abraão. Abraão é um dos meus motivadores no Velho Testamento. Ele era rico, ele poderia oferecer a Deus com alegria o melhor do seu gado, mas Deus não lhe pediu o melhor. Ele pediu a coisa que Abraão mais estimava. E com certeza, gente, na sua criação, Abraão tinha lá novilhos cevados, maravilhosos. Ele tinha ovelhas, né, maravilhosas. O melhor. Mas Deus olhou na vida de Abraão e viu que Abraão ainda tinha algo muito mais precioso, muito melhor do que o seu gado. Muito melhor. O único filho. A coisa que ele mais estimava. O que ele tinha de mais precioso. Isso, na visão de Deus, na vida de Abraão, era o melhor. O que ele mais estimava. Aquilo que ele mais se apegava. Até porque Isaac, seu filho, era o filho da promessa. Era por meio de Isaac que Deus faria de Abraão uma grande nação. Uma grande nação. E agora Abraão se vê diante de Deus, Deus solicitando dele a coisa mais preciosa, o que ele tinha de mais precioso. Isaac. Abraão tinha servos, mas por que Deus não pediu um dos servos de Abraão no lugar do Isaac? E eu fico imaginando, porque às vezes que é assim que eu me sinto, quando Deus está me pedindo o melhor, e eu olho e vejo tantas coisas boas, e depois Deus olha para mim e diz: não, tem algo mais precioso na sua vida, que você mais estima, e Ele está pedindo, está solicitando. E eu fico pensando: mas Senhor, porque é assim que eu entendo Abraão. Mas é bem provável que Abraão poderia ter falado: oh Deus, Isaac não. Ele é o filho da promessa. E por ele vai ser assim que o Senhor vai estabelecer uma grande nação. Exato. O Senhor não quer aquele novilho? Aquele, o Senhor sabe, aquele malhado. Eu prezo muito ele. Ou talvez, Senhor, talvez aquele servo que eu tenho como meu filho. Não foi isso que Abraão fez. Abraão simplesmente deu a Deus o melhor do melhor. Bem. Seu filho.
aquele que Deus queria, como um sacrifício. Abraão adorou a Deus, entregando como sacrifício o seu filho. O seu filho. Na certeza de que Deus cumpriria a sua promessa. E quando Deus nos pede algo, eu acredito que eu e você, nós, deveríamos lembrar que Ele é fiel e Ele vai cumprir a sua promessa. Amém. Nos ensinamentos de Jesus, uma das coisas que Ele garantiu, ensinando e preparando os seus discípulos para dar continuidade à sua obra, o seu ministério aqui na terra, na pregação da palavra, na salvação de almas, Ele disse: ó, não se preocupe com a comida, com a bebida e com a vestimenta, porque isso aí eu vou suprir. Amém. Na vida de vocês. Verdade. Isso eu vou suprir. Eu vou suprir. Abraão tinha certeza que Deus, não sei como, mas Deus ia honrar a sua promessa de que dele faria uma grande nação, mesmo tendo que entregar o que ele tinha de mais precioso, o seu filho Isaque. E nesta manhã, eu queria compartilhar um texto de Mateus, um outro exemplo de adoração, no capítulo 2 de Mateus. E pensando nessa ideia de adoração, dando o melhor. Dando o melhor. E a pergunta para mim, para você, para nós nesta manhã: será que será que você, será que estamos dando o melhor para Deus? Mateus capítulo 2, versículo 1 diz: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Sabia, esses magos, eles estão viajando, mas eles estão viajando com um objetivo. Eles estão focados em algo. Eles têm uma mira. Eles têm uma meta para alcançar. E essa meta é adorar o menino que vai nascer, o rei dos judeus. Amém. Eles estão ali para adorá-lo. Estão viajando, estão à sua procura. Eles estão procurando Jesus para adorá-lo. Continuando. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, porque ele é rei. Herodes, e que história é essa de estar nascendo um rei? E com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, onde te virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com ele a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão, informa-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorar.
Ouviram bem? Herodes também quer adorar Jesus. Mas será que Herodes quer dar o melhor para Jesus? Será que de fato Herodes quer adorar Jesus? Acho que não. Ele não está querendo adorar Jesus. De fato, o que Herodes quer fazer está no versículo 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Ela não queria adorar Jesus e muito menos dar o melhor a ele. Herodes queria eliminar alguém que poderia assumir o seu posto. Herodes estava preocupado com a própria adoração sobre si e não em adorar o Senhor que estava nascendo, o rei de Israel. O rei de Israel. Mas voltemos para o versículo 9. Depois de ouvirem o rei, os magos, eles seguiram o seu caminho. Eles continuaram com foco, com o seu objetivo, com o propósito de encontrar o rei de Israel, a criança que havia nascido, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. O verdadeiro adorador é assim. Quando ele encontra o que está procurando, e no caso dos magos aqui, estão procurando o menino Jesus, o Cristo, o Salvador de Israel, o Rei, ele se enche de alegria. Amém. Ele se alegra. Verdade. Como está a minha alegria, o meu júbilo, quando eu estou olhando para o Rei e colocando a mão no meu bolso, abrindo minha carteira para adorar esse Rei? Como está a minha alegria? Como está a sua alegria? Como está a nossa alegria? Versículo 11. Ao entrar na casa, ouviram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. É incrível, né? Prostrando-se, o adoraram. E ponto final. Não. Eles não foram ali só cantar. Nós não viemos aqui só cantar. Nós não viemos aqui só adorar a Deus através dos nossos cânticos. Não. Eles o adoraram. E vejam como eles o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presente: ouro, incenso e mirra. Eles abriram os seus tesouros. Verdade. Além de ouro, além de mirra e incenso, eles tinham outros tesouros. Não é verdade? Eles tinham outros tesouros. Mas eles adoraram a Deus com o que eles tinham de mais valiosos, o que eles tinham de melhor. Eles poderiam ter tirado prata. Não um bom presente? Se você tem um anel de prata para me dar, eu vou ficar feliz. É bom, prata é bom. Ó, minha aliança é de prata, há alguns anos que eu com ela, continua brilhando ainda. Não é ouro, é prata, mas em conta. Percebe? É mais em conta também.
Enquanto eu pago 100 por um par, dessa aqui eu vou ter que pagar 600 por uma de ouro. Eu continuo aqui simbolizando a minha aliança com Dona Eurides. Né? Sou compromissado com ela. E ela é compromissada comigo. Mas eles abriram os seus tesouros e tiraram o que eles tinham de melhor. Amém. Deram o que eles tinham de melhor. Meus irmãos, siga comigo o nosso objetivo. Uma grande família em Cristo, comprometida a viver para Deus. Vamos ler isso aqui? Comprometida a viver para Deus, valorizar o amor e vencer Curitiba e o mundo para Cristo. Que ambição! Eu chamo isso de ambição, mas é uma boa missão. Agora, na hora de adorar a Deus com as nossas finanças para alcançarmos esse grande propósito, que é o propósito de Deus, sabia? O propósito de Deus é vencer não só Curitiba, mas o mundo para Cristo. Amém. Aleluia. E quando eu abro meus tesouros, o que eu estou tirando de lá para adorar a Deus? Ouro, incenso e mirra ou prata ou bronze ou ferro? Sabe, quando Deus teve essa visão, esse grande sonho no Éden, depois da queda do homem, ele decidiu que para alcançar esse objetivo, realizar esse sonho, ele tinha que dar o melhor. O melhor. O mais precioso. O mais valioso. Amém. Jesus. Amém. Jesus. Ele poderia ter dado anjos. Não poderia? Meu irmão, ele poderia ter dado anjos. Mas não deu. Ele sabia que tinha que dar o melhor para salvar um grande pecador chamado anjo. Ele sabia que anjos não era o suficiente, não era o melhor. E eu que não falo nada, né? Minha mãe dizendo, não vale um tostão furado. Conhece esse ditado? Mas Deus ofereceu o que ele tinha do melhor. O que ele tinha do melhor. Irmãos, essa mensagem de hoje é para nos encorajar, nos motivarmos, nos animarmos a continuar melhorando o melhor do que nós temos dado. Amém. Para quando eu e você abrir os nossos tesouros, olhar e tirar o melhor. Dar o melhor para Deus. Exatamente. E sabe o que é o melhor para Deus? É aquilo que vai me fazer falta. É aquilo que eu sou apegado. E às vezes é o meu conforto. E às vezes é ele. Talvez seja essa coisa que Deus está querendo que eu largue. Ambos. Eu não quero um céu. Eu não quero. Não quero prata, não quero bronze. Eu quero o teu coração. Mas todo meu. Completamente. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. A abrir nossos tesouros e tirar o melhor. Amém.